A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nesta feita, quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus, com o objetivo de, nesta oportunidade, ratificar, provar a divindade de Cristo, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. E para isto, eu gostaria de usar João capítulo 1 e Gênesis capítulo 1. Gostaria de fazer um paralelo entre esses dois textos para então começarmos o nosso comentário com o objetivo de evidenciar aquilo que é muito claro, categórico nas Escrituras, a divindade de Cristo. Pois bem, nós temos Gênesis capítulo 1 e verso 1 em hebraico, que diz: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. O que quer dizer? No princípio, criou Elohim, Deus, os céus, ha-shamayim, é os céus, e a terra, haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. O que nós podemos aplicar e comparar com João capítulo 1? João capítulo 1, nós temos em arre, em rologos, kai rologos, em proston teon, kai teos, em rologos. Veja só, meus queridos, aqui nós temos em princípio, era o logos, ou a palavra, né? Eu vou botar aqui o verbo. Ele era o verbo. E o verbo, o logos, vou botar verbo, estava com Deus. E o verbo estava com Deus e teos em rologos. Eu vou colocar em termos mais práticos, tá? E o verbo era Deus. Gostaria de enfatizar que a palavra Bereshit, empregada por, segundo a tradição, Moisés, no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, é o termo no princípio. O mesmo termo aplicado pelo apóstolo João, claro que aqui no grego são termos equivalentes. A palavra Reshit equivale à palavra Arre, que é começo, princípio. Então, Bereshit, em Arre, em princípio, era o verbo. Então, João está remetendo à eternidade do Logos. Quer dizer, que no princípio criador, Bereshit bara Elohim, João está dizendo, em Arre, em Rologos, no princípio criador, ou seja, na criação de todas as coisas, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Kai rologos em proston teon. E ele enfatiza a divindade do verbo. Kai teos em rologos. E o verbo era
Deus. A divindade de Cristo no Antigo Testamento, ela é inquestionável. Ou seja, todas as coisas foram criadas por Deus. E Jesus, versículo 2 do capítulo 1 de João, ele vai dizer que por meio dele foram criadas todas as coisas. Então, Cristo participa da criação de todas as coisas, estava com Deus e era também Deus, era Theos, em Isaías 9:6, que também ajuda a elucidar esta questão. Veja só, diz o texto, Vaikra Shebor, Peler Ioet, El Gibor, Av Ad Sar Shalom. Vaikra Shebor, o seu nome será, ele será chamado Peler, maravilhoso, Ioet, conselheiro, El Gibor, Deus forte, Av Ad, Pai da eternidade, Sar Shalom, príncipe da paz. Portanto, a divindade de Cristo, ela é uma questão inquestionável em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, meus queridos amados, em resumo, nós temos a ação criadora. Bereshit bara Elohim. Et Hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Entenda céus como tudo que há nos céus e terra como tudo que há na terra. Então, todas as coisas visíveis e invisíveis. E João deixa claro que no princípio ele era o Logos. Então, Cristo, Jesus, na sua forma eterna, ele participa da criação. Versículo 2 do capítulo 1 de João diz que por meio dele foram criadas todas as coisas. E se ele participa da criação, e se por meio dele é criada todas as coisas, é claro que ele é Deus. Está muito claro. E João enfatiza Kai Theos em Hologos. E o verbo era Deus. Eu chamo a atenção de vocês porque existe uma versão chamada Novo Mundo que traduziu Theos. Esse Theos aqui em Hologos, esse Theos aqui com D minúsculo, né? Eles traduziram como D minúsculo. Por quê? Porque esse Theos aqui, ele faz referência a Jesus, que é o verbo, que é o Logos. Então, na versão deles, versão Novo Mundo, eles traduziram esse Theos com D minúsculo para diminuir a divindade de Jesus. E no grego não está assim. O mesmo termo aplicado ao Pai, a divindade, é aplicado ao Filho. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Então, o mesmo termo. E eles traduziram com D minúsculo. Preste bastante atenção nisso. É um grave erro de tradução. É claro que essa tradução é uma tradução forçada, a fim de validar uma doutrina que, segundo eles, Cristo não é Deus. É uma doutrina aí ramificada do arianismo que está dentro de seitas como Testemunho de Jeová, que não crê na divindade de Cristo, Adventismo, que reduz a divindade de Cristo a um ser como Arcanjo Miguel, totalmente equivocados. Ele é Theos, ele é plenamente Deus, ele é coexistente com o Pai, consubstancial com o Pai, coeterno com o Pai, todos os atributos da divindade. Então, nós vamos ler Filipenses 2, 6 e 7, para falarmos da divindade de Cristo no Novo Testamento. Fizemos um paralelo entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, que ele participa da criação de todas as coisas, que por meio de Jesus é criada todas as coisas, e que João atribui o termo Theos, no grego, Deus, divindade. Né? Veja só, Filipenses
2, 6 e 7, Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O termo aqui que eu quero destacar é o termo aniquilou-se, que no grego é kenos, que vem de keno, que é o autoesvaziamento, o anular-se. Então, entendemos que Cristo abriu mão, ele renunciou, abdicou de seus privilégios, sendo Deus, sendo Criador, sendo eterno, sendo transcendente, maior que todas as coisas, sendo infinito, sendo imortal, sendo glorioso. Ele abriu mão de todos esses privilégios a tal ponto de nascer como uma criança. Perceba, eu quero ler também com você Colossenses, capítulo 2 e versículo 9. Se você tiver sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2 e versículo 9. Paulo diz que nele, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita perfeitamente, plenamente, toda a plenitude da divindade. Isso é essência, glória, atributos, tudo que se diz respeito ao Deus Pai existe no Deus Filho. E assim por diante, no Deus Espírito Santo. Perceba, meus queridos, eu quero ler outro texto com você. Hebreus, capítulo 1 e versículo de número 8. Para que a gente possa também prosseguir. Olha só. Veja só. Hebreus 1 e 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O que Deus diz do Filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos. E o escritor aos Hebreus ele está fazendo uma aplicação do Salmo 45, versos 6 e 7, dizendo que a referência a Deus ali é a referência ao Filho. Eu quero ler outro texto com você, também Apocalipse, capítulo 1 e verso de número 8, que diz, o próprio Cristo falando: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceba, meus queridos, que a divindade de Cristo, ela é inquestionável nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você.